Agora a conexão com o PDO. Agora nós vamos ver em detalhes como funciona a conexão com o PDO. Então podemos ver que a sua estrutura muda um pouquinho. Podemos ver que nós temos aqui a nossa variável, onde vamos armazenar as informações de conexão. E para começar a conexão nós colocamos new PDO, nós estamos criando um objeto de conexão. E podemos ver um detalhe muito interessante que aqui nós colocamos a linguagem do banco de dados, ou sistema de gerenciamento da linguagem SQL. Isso significa que nós podemos fazer mais de um tipo de conexão de banco de dados com o PDO. Enquanto o MySQL nós fazemos a conexão somente para a linguagem MySQL, agora através do PDO nós podemos fazer conexão com vários tipos de banco de dados. Então nesse caso nós temos que especificar qual é o tipo de banco de dados que nós estamos trabalhando, que no caso nós estamos usando o MySQL. E em seguida nós temos todas as nossas informações de conexão, como o host, o banco de dados, usuário e também senha, e podemos colocar outras informações também necessárias, como porta e também socket, tá ok? Mas por enquanto o que você precisa entender é que precisa dessas 4 informações e também qual é a linguagem do banco de dados. E quando nós fazemos a conexão através do PDO, nós colocamos dentro de um try catch. E é muito comum quando você for fazer talvez uma manutenção em algum site, você vai ver try e as conexão com o banco de dados, e também temos a informação de catch. E o catch basicamente ali vai retornar as informações de erro. Pode retornar mais de uma informação, mas a principal é o retorno da informação de erro, e ela é um pouquinho mais específica com o erro da informação. Podemos ver que no MySQL, quando nós fazemos a conexão com o banco de dados, nós colocamos o tipo de informação se caso ela não fazer a conexão com o banco de dados, por exemplo, erro de conexão. Agora, nesse caso, ele mesmo vai se encarregar de mostrar qual é o erro que está acontecendo. Então, você não precisa, em cada etapa da conexão do comando SQL e de dar o fetch, qual é o erro que está acontecendo. Aqui basicamente ele vai fazer todo esse tipo de trabalho e retornar qual é o erro que está acontecendo na conexão, tá ok? E aqui nós temos que entender, basicamente nós temos que fazer a conexão, que no caso é o new PDO, definindo o banco de dados, em seguida as informações de acesso. Vamos também executar depois o comando SQL, tanto de inserir, fazer o update, delete ou requisitar essas informações, e que nós fazemos aqui através da conexão PDO. Antes de retornar as informações, nós temos que preparar as informações e em seguida executar. E depois logo ele vai retornar uma matriz com os registros, se acaso nós estiver seletando alguma informação, e nós fazemos um fetch para buscar essas informações e em seguida mostrar o resultado que está acontecendo depois da conexão, depois dos comandos SQL, e depois ele vai retornar essas informações para o usuário, tá ok? Então agora vamos começar a fazer a nossa conexão através do PDO. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ocultar esses códigos, porque nós não vamos fazer conexão por enquanto com o MySQL. Agora nós vamos começar com o PDO. Como eu já havia falado, nós temos que criar um try catch. Então nós fazemos desta forma, try, e nós vamos já deixar o catch aqui preparado, é onde vai retornar as informações de erro e aqui de conexão. Então vamos criar a nossa variável, vou fazer da mesma forma que nós fizemos aqui com o MySQL, simplesmente eu vou armazenar dentro desta variável. E nós agora vamos fazer a conexão, new PDO, e agora nós temos que definir qual é o banco de dados, que no caso MySQL, e nós podemos conectar com vários tipos de banco de dados, por exemplo, Firebase, Oracle, PostgreSQL, então vários tipos de conexão com o banco de dados. E claro que você deve consultar algum manual desses tipos de banco de dados para ver como funciona a estrutura de conexão. Pode mandar apenas algumas informações de conexão, mas a lógica é a mesma. E agora qual é a primeira informação que nós temos que fazer? É definir qual é a nossa hospedagem, que no caso o host será localhost, e em seguida qual é o nosso banco de dados. Então nós colocamos dbname, que é o nome do banco de dados, aqui está em inglês, database, que no caso o meu banco de dados é blog. Agora fora dessa aspas duplas aqui, nós vamos colocar a informação de usuário, que no caso aqui o meu usuário é root e a senha ela é vazia. E dentro aqui da parte do MySQL, tanto da conexão com a hospedagem e com o banco de dados, nós podemos colocar também o tipo de codificação de caracteres, que no caso
é o UTF-8. Mas aqui não é obrigatório porque tanto nos arquivos que nós temos hospedado e também no banco de dados já está definido o UTF-8, então quase não vai fazer muita diferença. Se acaso você já definiu a linguagem do seu código e já definiu o banco de dados que nós estamos trabalhando com caracteres especiais e mesmo assim retornar caracteres não codificados na nossa linguagem, que tem acentos, pontuação, etc., então você deve colocar aqui na conexão, tá ok? Então nós vamos fechar aqui. Agora simplesmente já está fazendo a conexão com o banco de dados. E agora nós temos que definir a mensagem de erro. Aqui em cat, que basicamente significa pegar, ele vai pegar o erro que está acontecendo. O que nós temos que fazer? PDO exception, e nós vamos armazenar todas as informações de erro dentro de uma variável. Você pode colocar erro ou error, aqui independe da variável, beleza? Então eu vou colocar error mesmo, então nós vamos colocar aqui qual a mensagem que vai mostrar, error, e nós vamos captar esta informação, e nós fazemos basicamente assim, get message, agora simplesmente vai captar a mensagem de erro que está armazenada dentro desta variável. Se você não entende por que eu coloquei essa setinha aqui, então você não entende como funciona classes com o PHP, como trabalhamos com objeto e classe através do PHP. Eu já tenho uma aula aqui no canal onde eu explico em detalhes como que nós trabalhamos com class através do PHP, tá ok? Agora, antes de fazer o comando SQL, vamos fazer um teste para ver se realmente está funcionando. Então vamos atualizar aqui. Então podemos ver que não apareceu nada, isso significa que está funcionando. E só para confirmar, eu simplesmente vou apagar essa informação aqui para fazer um teste. Vamos lá no navegador, vamos atualizar para ver se realmente está funcionando. Podemos ver que está demorando um pouquinho mais, é porque não foi reconhecido. Então podemos ver que ele deu um erro aqui de informação, porque ele não encontrou o host, que no caso, qual é o nome da hospedagem, o endereço dessa hospedagem. Então vamos aqui, vamos corrigir o que nós fizemos aqui.